Pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa prática 3, tá certo? De circuitos digitais. Pessoal, continuando nossa prática, a gente tem agora o problema 2, certo? Esse problema 2, ele tem como base um controle de acesso de estacionamento, certo? De modo que cada empregado tem um cartão que vai ser inserido numa conexão especial para cada portão, certo? E o portão só vai abrir quando o empregado estiver autorizado a usar o estacionamento. Pessoal, esse problema ele é representado por um formato, tá certo, em que cada empregado vai ter uma codificação de variável, tá certo, para ter acesso a algum estacionamento. Então, por exemplo, o dirigente ele vai ter acesso a 3 estacionamentos, E1, E2, E3. Administradores, né? Administradores, certo? Vai ter acesso a 2 estacionamentos, engenheiros 2, secretários 2, mecânicos 2, e assim por diante, tá bom? Porém, esses cargos, eles são codificados como variáveis x1, x2 e x3, certo? Então essas variáveis são codificadas para cada um dos cargos. Por exemplo, dirigente, ele vai ter uma codificação 001. Administrador vai ter uma codificação 010. Engenheiro vai ter a codificação 011 e assim por diante, tá bom, pessoal? Então, essa foi a codificação que foi escolhida para poder representar cada cada uma dessas variáveis, cada um desses dados, desses cargos, tá bom? E as codificações elas estão no formato x1, x2, x3. As saídas E1, E2, E3, elas precisam primeiro ser vistas de maneira independente. Por exemplo, a saída E1, ela vai representar saída E1 representa apenas o estacionamento 1 para todos esses cargos. A saída E2 representa apenas o estacionamento 2 para todos esses cargos. E a saída 3 representa apenas o estacionamento 3 para todos esses cargos. Tá bom, pessoal? Então, quando a gente vai fazer análise, qualquer tipo de análise de tabela verdade, um mapa de Carnot, nós precisamos separar as análises para E1, para E2 e para E3. Ou seja, considerando apenas o E1, eu vou ter um conjunto de entradas, que vão fornecer a saída 0 ou saída 1. Considerando apenas o E2, eu vou ter um conjunto de entradas que vão fornecer saída 0 ou saída 1. E considerando E3, eu vou ter também um conjunto de entradas que vão fornecer saída 0 e saída 1. Bom, pessoal, então, o que é que vai acontecer? A minha expressão lógica no final, ela vai ser E1, vai ser uma expressão, vai ser uma função, uma expressão lógica de x1, x2 e x3, né? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, x1 e x2, certo? Não é exatamente isso, mas pode ser um exemplo de expressão lógica do E1. Por sua vez, a gente vai ter a mesma coisa para as outras expressões, para E2 e para E3, tá bom, pessoal? Então, o primeiro passo para a gente representar esse circuito é escrever um mapa de Carnot ou a tabela verdade, certo? No caso, eu estou pedindo para vocês fazerem um mapa K, um mapa de Carnot para cada um dessas saídas, E1, E2, E3, para poder encontrar qual é a expressão lógica do circuito e implementar não na protoboard, implementar no simulador. Tá bom, pessoal? Erro de grafia aqui, tá bom? Então, vamos fazer, pessoal, como exemplo, apenas o E1, tá certo? Vamos pegar o E1 como exemplo. Então, a gente tem o E1, se eu considerando essa codificação, eu vou ter, fazendo um mapa de Carnot, né? Então, tenho 8 saídas, eu tenho x1, x2 e x3. x1, x2, x3, certo? Então, vamos fazer aqui para poder entender qual vai ser a saída. Pronto. Beleza? Então tenho 01, então, e 00, 01, 10, né? Tem aquela mesma formatação do mapa de Carnot. Então, quando eu tiver 000, a minha saída do E1 vai ser 0. Então tem um 0 aqui. Quando eu tiver 001, a minha saída vai ser 1. Certo? Quando eu tiver 011, eu tenho a saída 1. Beleza? E
quando eu tiver 0, 1, 0, eu tenho saída 1 também, tá bom, pessoal? Considerando agora o eixo inferior, eu tenho 0, 0, 1, então tenho... Aliás, 1, 1, 0, 0, né? Então eu vou ter 0, 1, 0, 1, eu vou ter 1, 1, 1, eu vou ter 0, e 1, 1, 0 eu vou ter 1. Então eu vou ter essa formatação aqui, tá bom, pessoal? Então, considerando essa representação do mapa de Carnot, eu tenho quais são as minhas colunas que tem 1, né? Considerando a representação por soma de produtos, certo? Então hoje eu tenho 1 em 1 aqui, 1 em 1 aqui, e eu posso escolher se eu quero essa de cá ou essa de lá. Eu posso ter essa do meio, eu posso ter a da ponta. Eu vou escolher a da ponta para ficar um pouco mais simplificado. Nesse aqui, no primeiro, qual é a minha coluna? Coluna é o 01. Não importa o x1, tem o 01 aqui. Então tenho, como eu estou codificando x2 e x3, essa primeira coluna representa não... Vou colocar com mais cor aqui. Representa não x2 e x3. Certo? Então a primeira coluna vai ser não x2 e x3 para poder ter essa representação aqui igual a 1. Certo? Isso aqui. Ou essa outra coluna, certo? Que já é o oposto dessa, então é x2 e não x3. Ou essa linha. Essa linha, não importa o que que altera aqui, é o x3, tá certo? Então ela precisa que o x2 seja igual a 1 e o x1 seja igual a 0. Então vai ser, essa linha vai ser o não x1 e o x2. Beleza? Então, pessoal, essa possível simplificação pelo mapa de Carnot nos fornece uma expressão lógica para o estacionamento E1. Então, o E1 ele vai ter a expressão lógica não x2, x3 ou x2 não x3 ou não x1 e x2, tá bom? Então eu tenho essa representação do meu estacionamento E1, tá bom? Então feito isso, pessoal, feita essa relação, nós vamos implementar o circuito, certo? O circuito digital, para poder verificar se essa expressão ela corresponde a essa mesma tabela que é fornecida para essa codificação do E1, tá bom, pessoal? Beleza? Então vamos para a parte 2 desse vídeo.